Vou ser honesto, nunca dei muita atenção a essa coisa de paranormal. Sempre achei que aqueles vídeos de fantasmas e aparições que aparecem no YouTube e garantem que são reais eram, na verdade, farsas. Sempre imaginei que eram truques de edição, que as pessoas estavam puxando fios por trás das câmeras ou que tudo era uma encenação para fazer os mais ingênuos acreditarem que fantasmas existem de verdade. Sempre dizia que só acreditaria no sobrenatural se visse algo que realmente me convencesse. Mas eu dizia isso porque nunca imaginei que fosse acontecer. E, acredite, como eu me arrependo disso. Tudo começou quando minha filha, Sofia, veio morar comigo. Eu tinha me separado recentemente da minha esposa, que ficou com a casa, e Sofia estava de férias, então ela ia passar algumas semanas comigo. Sempre tivemos uma boa relação, e eu estava animado para passar esses dias só nós dois. Mas nunca imaginei que logo seríamos 3. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente, mas, no terceiro dia, Sofia começou a agir de forma estranha. Sempre que eu entrava no quarto dela, a encontrava conversando e rindo sozinha, olhando fixamente para um ponto à sua frente, como se houvesse alguém ali. Quando perguntei com quem ela estava falando, ela disse que era com o Tim. Isso me surpreendeu um pouco, ou nunca achei que minha filha teria um amigo imaginário. Mas, para uma criança de 5 anos, não era nada incomum e também não me incomodou. Então, deixei que continuasse com sua brincadeira. Porém, com o passar dos dias, Sofia começou a se afastar de mim. Ela não estava mal-humorada nem parecia chateada, mas estava tão entretida com o amigo imaginário que comecei a me preocupar com o fato de ela não prestar atenção em mais nada. Minha preocupação aumentou ainda mais quando, na hora do jantar, ela pediu que eu colocasse 3 pratos na mesa, em vez de 2, porque tinha convidado Tim para jantar. Relutante, concordei, mas, então, ela pediu que eu preparasse algo diferente, pois Tim não gostava de macarrão com queijo, e, se ele não comesse, ela também não comeria. Foi nesse momento que decidi impor limites. Disse a ela que ela e Tim teriam que comer o que eu servisse. Mas, para não ser muito duro, coloquei o prato na mesa e fui pegar um refrigerante na geladeira. De repente, ouvi o som de um prato se espatifando na parede. Virei-me rapidamente e vi que o prato de Tim havia sumido. Fiquei furioso com Sofia, mas ela disse que não tinha sido ela, ou foi Tim, que ficou bravo porque não queria comer aquilo e, por isso, jogou o prato. Mesmo irritado, decidi não insistir no assunto e deixei para lá. No dia seguinte, sexta-feira, prometi a Sofia que a levaria ao parque de diversões à noite. Antes disso, precisei sair para fazer compras rápidas. Ela estava deitada no sofá assistindo a um filme de princesas da Disney, e achei que podia deixá-la sozinha por alguns minutos sem problema. A loja ficava a apenas alguns quarteirões de distância, e levei menos de 20 minutos para voltar. Mas, ao entrar em casa, não acreditei no que vi. A cozinha estava um caos, pratos quebrados, cadeiras derrubadas, talheres espalhados. Parecia que um furacão havia passado por lá. Imediatamente procurei Sofia, que estava atrás de mim, com os olhos arregalados. Ela tentou me explicar, mas eu estava tão irritado que comecei a gritar com ela, algo que nunca tinha feito antes. Entre lágrimas e indignação, ela repetia que não era culpa dela, que Tim tinha feito tudo. Naquele momento, percebi que já estava farto desse amigo imaginário. Com severidade, mandei Sofia direto para o quarto, sem videogame, sem TV, sem nada. Ela ficou muito chateada, trancou-se no quarto chorando e dizendo que eu estava sendo injusto. Mais tarde, arrependido por ter gritado, decidi verificar as câmeras de segurança que tinha instalado na cozinha. Queria usar as imagens para conversar com Sofia e fazê-la entender que eu sabia que ela estava mentindo. Mas, ao assistir às gravações, fiquei completamente gelado. Nas imagens, Sofia não aparecia na cozinha. Ela estava no sofá, assistindo ao filme. Mas, de repente, enquanto ela ainda estava na sala, coisas começaram a se mover na cozinha. Primeiro, vi a gaveta de talheres se abrindo lentamente, e, então, o caos começou. Pratos, copos, panelas e talheres voaram pelo ar, quebrando no chão e nas paredes, como se algo invisível estivesse varrendo tudo. Eu não conseguia acreditar no que via.
Era um verdadeiro pesadelo. Quando finalmente saí do choque inicial, corri até a cozinha para verificar tudo novamente. Ao inspecionar os estragos, percebi que, definitivamente, Sofia não poderia ter causado aquilo, pois muitos dos objetos que foram derrubados estavam em lugares altos, fora do alcance dela. Enquanto analisava a bagunça, algo no chão chamou minha atenção. Agachei-me e peguei o objeto. Era uma fotografia. Na imagem, havia um homem assustador, de aproximadamente 1,80 metros, com uma mulher ao lado, que parecia aterrorizada, e uma criança entre os dois, também assustada. No verso da foto, alguém tinha escrito à mão foto da família, Teodoro, Maria e Timóteo. Timóteo. Poderia ser apenas coincidência? Tinha uma abreviação comum de Timóteo, e esse pensamento fez um arrepio subir pela minha espinha. Com essa ideia martelando na cabeça e o coração acelerado, subi até o quarto de Sofia, levando a fotografia comigo. Mostrei a imagem a ela sem dar pistas do que eu achava. Assim que viu a foto, ela quase imediatamente apontou e disse: "Ah, esse é o Tim." Sua reação me paralisou. Não podia ser verdade. Algo dentro de mim queria acreditar que havia uma explicação lógica para tudo, mas, com o vídeo da cozinha e as palavras de Sofia, era impossível negar que algo muito estranho estava acontecendo. Para entender melhor, perguntei a ela sobre o amigo imaginário. "O que o seu amiguinho quer? O que ele te disse?" Perguntei. Sofia me olhou e respondeu com a naturalidade de uma criança. "Ele disse que está aqui comigo." "E o que mais?" Insisti. "Ele disse que você faz muitas perguntas e que quer machucar você. Ele fala muitas palavras feias para você e está muito bravo." Fiquei atordoado com a resposta. Mostrei a foto novamente, apontando para o menino, perguntei: "Não é esse o Timóteo?" Ela balançou a cabeça em negativa, pegou meu dedo e o direcionou para o homem assustador atrás do garoto. "Não. Esse é o Tim", disse ela. Meu sangue gelou naquele instante. Antes que pudesse processar o que ela tinha dito, senti algo atrás de mim. Era como um ar gelado, um sopro aterrorizante no meu pescoço. "Papai, eu estou com medo", disse Sofia, com os olhos cheios de lágrimas. "O Tim está bravo, e, quando ele fica bravo, ele faz coisas ruins." O pânico tomou conta de mim. O tal amigo imaginário da minha filha não era uma criança, mas sim aquele homem assustador, de quase 1,80 metros. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisávamos sair dali imediatamente. Peguei Sofia pela mão e corri em direção à porta do quarto. Porém, assim que estávamos do lado de fora, senti uma força invisível me puxar para trás com tanta intensidade que fui jogado de volta para dentro do quarto. A porta se fechou com um estrondo logo atrás de mim, e, então, o caos tomou conta do ambiente. Todos os objetos do quarto começaram a voar em minha direção, me atingindo brutalmente enquanto eu tentava abrir a porta. Forcei com toda a minha força até que, finalmente, consegui abri-la. Saí rapidamente e bati a porta atrás de mim, ainda ouvindo os barulhos de coisas quebrando lá dentro. Sofia estava na minha frente, chorando, e eu a peguei nos braços. Sem pensar duas vezes, corri até a porta de entrada da casa. Ao tentar destrancar a porta, senti algo escuro se aproximando por trás de nós. Era como uma distorção no ar, que avançava quebrando tudo em seu caminho. Era uma cena completamente insana. Por sorte, consegui abrir a porta a tempo. Corri para fora com Sofia nos braços, sem olhar para trás. Entrei no carro, que estava estacionado na garagem, e, ao dar a ré, olhei instintivamente para a entrada da casa. Lá, parado na porta, estava um homem com um sorriso assustador e olhos que pareciam buracos negros, cheios de escuridão. Sua imagem ficou visível por apenas alguns segundos antes de desaparecer completamente. Essa foi a última vez que voltei àquela casa. Fiquei alguns dias na casa da minha ex-mulher, enquanto procurava um novo lugar para morar. Contratei uma empresa de mudanças para pegar minhas coisas e levá-las para o novo endereço, pois eu mesmo nunca mais pisaria naquele lugar. Nunca consegui uma explicação para o que aconteceu. Tudo o que sei é que,
Mesmo tendo o vídeo das câmeras como prova, ninguém acreditou em mim. E, com tantos vídeos falsos circulando na internet, eu não podia culpá-los. Você acredita em fantasmas? Eu nunca acreditei, mas depois do que aconteceu comigo, não sei mais o que pensar. Tudo começou em uma noite na academia. Eu estava lá com meus amigos, Hannah, Jake, Edward e Mia, nos exercitando e conversando sobre tudo e nada em particular. A conversa foi ficando descontraída e divertida até que o assunto de experiências paranormais surgiu. Então, todos começaram a contar suas histórias assustadoras. Quando chegou a minha vez, eles me olharam com expectativa. Gente, me desculpem, mas vou decepcionar vocês. Eu não acredito nessas coisas esquisitas, se eu disse rindo. Ah, Lucy, não estraga a diversão. Disse Jake, gesticulando dramaticamente. Conta algo interessante. Apesar das insistências deles, eu só conseguia rir. A verdade é que eu nunca tinha passado por algo assim na vida. E, embora eu não acreditasse em fantasmas, eu adorava filmes de terror. Para mim, eram mais uma forma de entretenimento do que algo realmente assustador. Que tal fazermos a Lucy passar por algo assustador pela primeira vez? Sugeriu Mia com um brilho malicioso nos olhos. Olhei para Jake e Mia, tentando entender o que eles estavam tramando. Eu não gostei da ideia, mas eles estavam decididos, e Hannah e Edward pareciam animados com o plano. Foi então que Mia sugeriu irmos ao antigo cemitério da cidade, ali perto. O lugar tinha fama de ser palco de muitos incidentes paranormais e todos diziam que era assombrado. Segundo a história, um grupo de bruxas foi executado ali no século XIX, e desde então seus espíritos nunca encontraram paz. O que acham? Vamos ao cemitério hoje à noite? Disse Mia com tanto entusiasmo como se estivesse falando de um parque de diversões. Vocês estão loucos! Protestei, tentando me fazer ouvir em meio aos gritos animados dos meus amigos. Mas, claro, eles não deram a mínima. Acabaram me arrastando com eles. Paramos em uma loja para comprar o que precisávamos para uma festa improvisada, lanches, bebidas e algumas lanternas. Enquanto eles transbordavam entusiasmo, eu só pensava que era uma perda de tempo. Será que eles realmente achavam que veríamos fantasmas? Meus amigos são definitivamente loucos, pensei, enquanto eles continuavam a fazer piadas sobre o assunto. Finalmente chegamos ao cemitério. Estava completamente escuro, e a atmosfera era assustadora. Tudo o que você pode imaginar de um cemitério abandonado no meio da noite. Cada um de nós pegou a lanterna do celular e começamos a andar. Havia uma sensação estranha no ar, e, desde o momento em que entramos, parecia que o ar ficava mais pesado. Decidimos nos sentar na entrada, prontos para correr se algo estranho acontecesse. Jake abriu as bebidas e começamos a rir e a contar histórias, embora fosse óbvio que alguns estavam mais assustados do que queriam admitir. Vários minutos se passaram, e, em meio às nossas risadas, de repente, duas figuras apareceram como se fossem do nada. As luzes dos nossos celulares piscavam fracamente, e não conseguíamos distinguir direito quem eram. Meus amigos congelaram, e senti meu coração disparar. Quem são eles? O que fazemos? Sussurrou Mia, tentando conter o pânico. Eu tentei fazer uma piada para aliviar a tensão, mas, na verdade, não sabia o que pensar. Será que isso fazia parte da experiência ou estávamos prestes a nos meter em uma encrenca real? Para ser honesta, eu estava mais preocupada com a segunda opção. Os dois caras que apareceram pareciam um par de bêbados perdidos, nada parecido com os fantasmas que meus amigos esperavam. Um deles perguntou: "O que um bando de jovens está fazendo num lugar estranho como esse a essa hora?" Hannah, com um tom sério, mas provocador, respondeu: "Nada demais, é aniversário da Lucy. Estamos comemorando porque ela adora mistério." Todos rimos, inclusive os dois estranhos. Eles pediram para se juntar a nós, e logo estávamos bebendo e conversando juntos. Depois de algum tempo, um dos caras sugeriu: "Se já estamos aqui,
Por que não entramos no cemitério? Aposto que alguém do grupo é corajoso o suficiente. Edward, se sentindo valente, decidiu aceitar o desafio e foi sozinho explorar o cemitério. Mas, depois de alguns minutos, a luz da lanterna dele apagou, e ele desapareceu. Ficamos preocupados e decidimos procurá-lo. Encontramos Edward caído perto de uma lápide. Quando ele acordou, estava em pânico e nos contou que os dois caras haviam se transformado em monstros e o atacaram antes de ele desmaiar. Ficamos aterrorizados. De volta à entrada, vimos duas figuras pálidas nos encarando. Sem pensar duas vezes, corremos para o carro e saímos dali em disparada. Aquela experiência ficou marcada para sempre, mas decidimos nunca contar a ninguém. Sou Brianna, e há alguns anos, nossa família vivenciou um evento muito estranho. Compramos uma nova casa em um bairro muito agradável da cidade. Meu marido havia recebido uma promoção no trabalho que nos permitiu dar esse pequeno salto para uma vida melhor. No primeiro dia, saí de manhã com meu marido, Mike, e meu filho pequeno, Finn, para explorar a propriedade. Além de ser uma casa bem grande, o terreno também era espaçoso. Na época, Finn tinha 6 anos e estava encantado com o grande espaço que tinha à disposição em sua nova casa. Antes, morávamos em um pequeno apartamento nos subúrbios. Ainda não havíamos levado todas as nossas coisas para casa. Parte das nossas tralhas estava no antigo lar, e o restante estava espalhado e desorganizado. Mike e eu estávamos no modo organização, tentando arrumar tudo, enquanto Finn se divertia com seus brinquedos. Depois de um tempo, ele saiu para o jardim e, de repente, encontrou uma mulher vestida de azul. Ele disse que ela tinha a pele pálida, lábios grossos e cabelo castanho escuro, quase preto. Meu filho ficou impressionado e não conseguia parar de olhar para ela. Então, a mulher disse: vá chamar o seu pai. Preciso falar com ele. Finn correu para dentro de casa e disse para Mike: Papai, tem uma moça procurando por você. Mike e eu fomos lá fora, mas não havia ninguém. Então, pensamos que talvez fosse algum vizinho que tivesse aparecido e ido embora. Eu disse a Finn que a mulher provavelmente já tinha saído, mas ele insistiu. Não, mamãe, ela ainda está ali. Ela está sorrindo. Olhe para ela. Nesse momento, meu marido e eu trocamos olhares. Ambos concordamos que não havia ninguém no lugar que Finn estava apontando. Então, assumimos que ele estava tendo mais um episódio de amigo imaginário. Não era a primeira vez que Finn afirmava ver alguém que não existia. Ele já havia tido 2 amigos imaginários no passado, uma garotinha e um homem idoso que ele chamava de O Big Slime. Coincidentemente, esses amigos apareciam sempre que ele fazia alguma travessura. Curiosamente, eles acabavam sendo os culpados pelos acontecimentos. No entanto, depois de um tempo, esses amigos desapareceram. Achamos que fosse o mesmo caso dessa vez. Mike pegou Finn nos braços e brincou. Você é um mentirosinho, hein? Está ficando esperto. Finn respondeu. Não, papai, é verdade. Ela está bem ali. Mas nós o ignoramos e continuamos fazendo o que estávamos fazendo. Mais tarde, enquanto estávamos jantando, Finn viu a mulher novamente, desta vez subindo as escadas e acenando, sorrindo para ele. Finn também acenava e sorria de volta. Eu perguntei. O que você está fazendo, Finn? Ele respondeu. Mamãe, a mulher do vestido azul está indo embora e acenando para mim. Mike, já um pouco irritado, disse. Chega, Finn. Se você continuar inventando histórias, não vai acabar bem. Estou avisando. Ele então se levantou e foi para o quarto, deixando metade do prato cheio. Lá vamos nós de novo, disse Mike, revirando os olhos. Eu não estava levando aquilo tão levemente. A atitude do meu filho estava realmente me incomodando. Quando conversei com Mike sobre isso, ele respondeu que era normal crianças dessa idade inventarem coisas, influenciadas por desenhos animados e coisas que viam no dia a dia.
Ele presumiu que a mulher de vestido azul era provavelmente alguém que Finn tinha visto em algum lugar e que havia chamado sua atenção. Não insisti no assunto. Terminamos o jantar e fomos assistir a um programa de TV na sala. Após algum tempo, fui chamar Finn. Quando cheguei ao quarto dele, estava uma bagunça, e ele não estava em lugar nenhum. Fiquei preocupada e comecei a procurá-lo em todos os lugares, até debaixo da cama, mas não havia sinal dele. De repente, ouvi sua risada e, ao me virar, vi Finn sentado no topo do armário, que era alto demais para uma criança de 6 anos alcançar. Naquele momento, entrei em pânico. Imediatamente, peguei uma cadeira e, enquanto o ajudava a descer, perguntei: "Como você subiu aí?" Ele respondeu: "Não fui eu, mamãe. A mulher do vestido azul me levantou e me colocou aqui." Tentei me acalmar para não provocar outra birra como a que aconteceu no jantar e não ter que lidar com Mike novamente. Disse a ele: "Filho, não pode haver nenhuma mulher aqui." Mas ele continuava insistindo: "Tem sim, mamãe. Ela está escondida debaixo da cama." Ele então me puxou pela mão e me fez olhar embaixo da cama. É claro que não havia nada lá. Ou pelo menos nada que eu pudesse ver, porque, mesmo com a luz do quarto acesa, o espaço parecia mais escuro que o normal. Era como se houvesse uma sombra densa ali. Além disso, senti um frio incomum. Continuei tentando manter a calma, embora estivesse cada vez mais desconfortável. Finn apontou para debaixo da cama e disse que a mulher colocou o dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. Ele então imitou o gesto, rindo e olhando para mim. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, perguntei: "Por que você está quieto, Finn?" Ele balançou a cabeça e respondeu: "SHHH." Como se estivesse obedecendo àquela mulher invisível. Naquela noite, após deixar Finn dormindo em seu quarto, Mike e eu fomos para a cama, prontos para dormir. De repente, ouvimos uma batida na porta. Era Finn. Perguntei: "Filho, já é tarde. Por que você não está dormindo?" Ele respondeu: "Mamãe, diga para aquela mulher sair do meu quarto. Ela é muito legal, brinca comigo." Finn fez uma pausa e, olhando para o ventilador de teto acima de nós, continuou: "Mas agora ela está no seu quarto." Mike levantou da cama, visivelmente irritado, e perguntou: "Onde está essa mulher, Finn?" O pequeno apontou para o ventilador. "Olha, ela está sentada ali." Mike e eu nos entreolhamos, mas não vimos nada. Eu disse para Finn voltar para o quarto dele. Mas, naquele instante, o ventilador caiu do teto com um estrondo. O susto me fez prender a respiração. "Que diabos está acontecendo aqui?" perguntou Mike, tão chocado quanto eu. Felizmente, ambos estávamos fora da cama naquele momento. Caso contrário, aquilo poderia ter nos machucado seriamente. Mike também ficou abalado, mas tentou racionalizar. Com certeza, os parafusos estavam frouxos. Afinal, acabamos de nos mudar para esta casa. É possível que algumas coisas estejam mal conservadas. Após o incidente, levamos Finn de volta para o quarto dele. Removemos o ventilador caído e voltamos para a cama. Na manhã seguinte, Mike e eu acordamos exaustos. Notei que a perna dele estava azul, como se tivesse levado uma pancada. Perguntei: "Querido, você caiu ou se machucou ontem?" Ele respondeu que não, mas disse que estava doendo muito, sem saber o motivo. Logo depois, Finn desceu as escadas e disse: "Mamãe, a mulher." Mike o interrompeu, irritado: "Cale a boca, Finn. Não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre essa mulher de vestido azul. Pelo amor de Deus, hoje não." Naquele momento, olhei para Mike e fiz um gesto pedindo para ele se acalmar. Em seguida, virei-me para Finn e disse que seu pai estava com muita dor e que não era o momento de falar sobre aquilo. Mike tentou se levantar da cama, mas, ao andar, parecia que a dor estava piorando. Ele mancava e gemia de dor. Foi então que ouvi Finn dizer: "Por favor, vá embora."
Deixe ele em paz. Perguntei a ele. Com quem você está falando? Finn respondeu. Mamãe, olha. A mulher do vestido azul está segurando a perna do papai. Ela está puxando. Olhei para Mike, que estava na sala, gritando de dor. Aquilo já era demais para mim. Peguei o celular imediatamente e liguei para Henry, o homem que nos vendeu a casa. Perguntei. Henry, quem é essa mulher de vestido azul e por que ela está nos perseguindo? Nem precisei explicar o que estava acontecendo. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Henry, aparentemente já conhecendo a história, confessou que deveria ter nos avisado antes. Ele contou que, 6 anos atrás, havia alugado a casa para um casal. Certa noite, os dois saíram juntos para uma festa e voltaram muito bêbados. A mulher estava usando um lindo vestido azul royal e sapatos de salto alto. Quando chegaram em casa, subiram as escadas para o quarto, mas, no último degrau, ela pisou no próprio vestido longo com um salto. Isso fez com que perdesse o equilíbrio e, provavelmente por causa da embriaguez, ela não conseguiu se segurar e caiu da escada. Infelizmente, ela quebrou o pescoço na queda e faleceu. Após o acidente, o marido dela deixou a casa. Desde então, várias pessoas que moraram ali relataram ter visto a mulher de vestido azul. Mas todos garantiram que ela era inofensiva. Porém, depois do que aconteceu com o ventilador na noite anterior e com o que ela estava fazendo com a perna de Mike, eu tinha certeza de que não era nada inofensiva. Fiquei paralisada ao ouvir a história e sabia que não podíamos ficar nem mais um minuto naquela casa. Peguei algumas coisas importantes, ajudei Mike a entrar no carro e coloquei Finn em seu assento. Liguei o carro e dirigi até a casa de Henry, dizendo que não ficaríamos com a casa. Por um momento, achei que ele iria se recusar a aceitar, mas ele não hesitou. Provavelmente ficou tão chocado ao ouvir o que aconteceu e ao ver a condição de Mike que acabou nos devolvendo o dinheiro. Com isso, conseguimos comprar outra casa. Enquanto isso, voltamos a morar temporariamente no nosso antigo apartamento. Felizmente, essa foi a última vez que meu filho viu a mulher de vestido azul. Olá, meu nome é Estefânia, tenho 37 anos e sou casada com Luke. Há algum tempo, decidimos nos mudar para o que pensávamos ser a nossa casa dos sonhos. Tudo estava indo bem, até que a casa nos tirou nosso filho. Meu filho, Tom, tinha 14 anos quando foi diagnosticado com autismo não verbal. Nós nos mudamos para esse bairro porque estávamos prestes a perder nossa antiga casa e, quando encontramos essa oferta incrível, não pudemos deixar passar. Luke trabalhava como vendedor autônomo e, no início, não ganhava muito, então o primeiro mês foi um pouco complicado. No começo, Tom parecia estar se adaptando muito bem à nova rotina. Ele se familiarizou com o novo quarto e parecia confortável com a mudança, o que pode ser difícil para crianças com a condição dele. Decidi ensiná-lo em casa por um tempo, já que ele ainda estava lidando com a mudança de casa, e uma nova escola poderia ser um desafio a mais. Não queria sobrecarregá-lo com estresse e preferi continuar com o que ele já estava aprendendo. Um dia, enquanto estudávamos um livro de histórias, a luz se apagou de repente. Na época, Luke estava em uma viagem de trabalho, como de costume, então coube a mim descer para verificar o quadro de luz. Felizmente, apenas o disjuntor tinha sido desligado. Subi de volta para o quarto do Tom, mas, no meio da escada, ouvi um grito aterrorizante vindo do meu filho. Meu coração disparou, e eu corri escada acima o mais rápido que pude, gritando o nome dele. Thomas, estou aqui, querido. Quando cheguei ao quarto, em um único salto, encontrei Tom quieto, folheando seu livro. Meu peito ainda subia e descia rapidamente por causa do susto, e precisei me acalmar antes de perguntar. Continue lendo, querido. Olhei ao redor, procurando algo que pudesse tê-lo incomodado, mas ele estava tão calmo, como se nada tivesse acontecido. Thomas, você está bem? Perguntei, e ele apenas assentiu com a cabeça. Por que você gritou? Insisti. Por um momento, achei que tinha imaginado tudo, porque ele balançou a cabeça, indicando que não tinha feito nada.
Olhei novamente ao redor, e tudo parecia em ordem. Embora Tom, às vezes, tivesse momentos de angústia, eu nunca o tinha ouvido gritar daquela forma. Mesmo com o coração ainda acelerado, tentei me acalmar e continuamos a lição. Naquela noite, depois que Tom adormeceu, desci para a cozinha, servi uma taça de vinho e liguei a TV para relaxar um pouco. Mas então congelei ao ouvir aquele grito novamente, vindo do quarto do meu filho. Disparei para o quarto dele, pronta para enfrentar qualquer coisa, mas lá estava ele, dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Olhei ao redor do quarto, tentando encontrar algo fora do comum, mas tudo estava no lugar. Não entendi o que estava acontecendo, mas tentei não pensar muito nisso. Talvez fosse algum tipo de reação à mudança de ambiente. Dei de ombros e decidi que era melhor tomar um banho e descansar. Depois de alguns dias tranquilos, comecei a esquecer aqueles gritos perturbadores. Mas, uma noite, enquanto lia a Bíblia antes de dormir, acordei de repente com uma visão aterrorizante. Tom estava sobre a minha cama, com um sorriso anormalmente grande e os olhos arregalados como pratos. "Oi, mamãe", ele disse, em uma voz profunda e sibilante que gelou meu sangue. Soltei um grito de arrepiar e tentei empurrá-lo, mas, num instante, ele simplesmente desapareceu no ar. Corri para o quarto dele e o encontrei dormindo, como um anjo. Amedrontada, abri meu laptop e procurei por possíveis efeitos colaterais dos remédios que estava tomando para a depressão, mas não encontrei nada relacionado a alucinações. Na manhã seguinte, liguei para Luke. "Luke, algo está errado comigo. Nos últimos dias, tenho ouvido Tom gritar como se estivesse tendo pesadelos, mas, quando corro até o quarto, ele está tranquilo." Luke tentou me acalmar e sugeriu que eu ligasse para o médico. Mais tarde, encontrei Tom na sala, desenhando algo na parede com giz. Quando me aproximei, ele disse, com uma voz sombria: "Eu não moro mais aqui." Ele então se jogou no chão e começou a se arrastar em direção ao porão com uma velocidade assustadora. Corri atrás dele, mas ele era rápido demais. Quando cheguei ao porão, o encontrei caído no chão, o corpo em uma posição antinatural, e sua cabeça virada para trás. Tom estava morto. Depois do funeral, Luke e eu nos mudamos imediatamente daquela casa. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu com meu filho ou os eventos assustadores que vivemos lá. Você já pensou em investigar se um lugar é assombrado? Se já pensou, tenho certeza de que tentou alguns truques, como a vela na frente do espelho ou o famoso tabuleiro Ouija. A verdade é que, na maioria das vezes, esses rituais não funcionam e são apenas uma brincadeira entre amigos. Mas existem alguns que funcionam, e quando isso acontece, pode se tornar a experiência mais assustadora da sua vida. Quando eu estava na faculdade, dividi meu quarto com dois amigos, Raghav, um cara da Índia, e Max, um britânico. Eu sou de uma cidade pequena na Carolina do Sul, mas apesar de sermos três pessoas completamente diferentes, fomos unidos pela nossa paixão por filmes, séries e videogames de suspense e terror. Raghav e eu adorávamos filmes de terror, mas Max era o maior fã do terror real. Ele passava horas assistindo vídeos de fantasmas no YouTube e já tinha lido quase todos os livros paranormais que você possa imaginar. No nosso primeiro ano, Max nos convenceu a tentar o tabuleiro Ouija, e foi um total fiasco. Nada aconteceu. Mas, no segundo ano, como o Ouija não funcionou, pensei que talvez esse ritual fosse diferente. Max encontrou um ritual na internet que parecia um pouco suspeito e precisávamos de 4 pessoas para realizá-lo, então pedimos para Eve, uma garota que morava no quarto do lado, se juntar a nós. O ritual era simples, uma vez que o espírito se manifestasse, ninguém poderia se mover e poderíamos fazer perguntas. No final, Max nos explicou que o ritual tinha uma taxa de sucesso bastante alta e que muitas pessoas tinham compartilhado experiências assustadoras. Depois de fazer tudo, deveríamos nos despedir do espírito e fazer um gesto com os dedos para cortar a conexão. Vamos fazer isso. Só espero que não acabe sendo outro fiasco como o Ouija, riu Raghav, que era o mais cético do grupo. Ele gostava de assistir filmes de terror só pela adrenalina, mas não era muito fã de acreditar em coisas sobrenaturais, o que era curioso,
vindo de alguém da Índia. Felizmente, Ivy topou, então decidimos fazer o ritual no fim de semana seguinte. Normalmente, quase todos os estudantes estariam na festa ou estudando em uma noite de sábado, então era o momento ideal. Embora tenhamos concordado em fazer o ritual, Hagav e eu não tínhamos ideia do que deveríamos fazer. Max havia mantido todos os detalhes para si, e quando Ivy perguntou como seria o processo, Max apenas riu e disse que nos contaria no dia do ritual. Para ser honesta, eu achei que tudo aquilo fosse uma piada. Que espírito poderia estar em um dormitório? Finalmente, o sábado chegou e nos encontramos no quarto. Eu esperava que Max trouxesse alguns ingredientes, talvez um pouco de sálvia ou pelo menos algumas velas, mas ele não trouxe nada. Então, vamos fazer o ritual ou não? Perguntou Hagav. Sim, claro que vamos, respondeu Max, mas não vamos precisar de nada especial, só precisamos estar no escuro e sermos 4. Então, como é o ritual? Perguntou Ivy. É isso que vou explicar agora, disse Max, cada um de vocês vai para a cama, exceto eu. Vamos para o quarto do canto, o que está sempre vazio. 3 de nós vão ficar em cada canto, de frente para a parede, e deixar um canto vazio. Uma pessoa vai ficar no centro. As pessoas nos cantos vão se mover de um canto para o outro no sentido horário, de acordo com quem estiver no centro. O quarto tem que estar completamente escuro, e, enquanto fazemos isso, se o espírito estiver presente, ele vai ocupar o canto vazio. Só quem estiver no centro poderá vê-lo, pois os outros estarão olhando para os seus respectivos cantos. Assim que ele terminou de falar, comecei a me mover em direção à parede. Consegui chegar ao canto oposto e percebi que Ivy e Hagav também estavam se movendo. Agora Ivy estava no meu lugar e Hagav estava no lugar dela. Agora, troquem de novo, gritou Max, sinalizando. Sem pensar muito, repetimos o processo. Isso durou um tempo, uns 15 minutos. Embora eu não pudesse ver ninguém ao meu redor, sabia que Ivy e Hagav estavam tão nervosos quanto eu e, naquele momento, me senti um pouco ridícula. Era mais absurdo do que brincar com o Ouija, pois estava claro para todos nós que não havia espírito por perto, e o canto vazio ia continuar assim por um bom tempo. Mas, quando Max estava prestes a nos pedir para mudar de novo, não sei quantas vezes, ele de repente disse, espera, não se movam. O tom dele estava sério, como se tivesse visto um fantasma ou algo assim. Eu vi alguém entre Ivy e Mason, ele disse. Foi um momento tenso e todos nós esperávamos que Max soltasse uma piada sarcástica, mas não houve som algum, o que só aumentou a tensão no ar. Foi então que reuni coragem e olhei para o canto à minha direita, e o que vi congelou o meu sangue. Havia uma garota ali, vestida com uma camisola amarela clara que mal estava segurando no corpo. Ela tinha o cabelo longo cobrindo o rosto e, como nós, estava de costas para a parede, mas se movia para frente e para trás sobre os calcanhares, como se estivesse em transe. Max, Ivy e Hagav todos a viram também e, embora o pânico quase nos tomasse, permanecemos em nossas posições, como Max sugerira. Mas, de repente, a garota parou de se mover e começou a virar em nossa direção. No instante em que seus olhos se encontraram com os meus, o medo me dominou. Seus olhos eram 2 poços escuros e vazios, e a maior parte de seu rosto estava escondida pelo cabelo. Mas o mais aterrador de tudo foi que, ao olharmos mais de perto, notamos que parte de sua boca estava faltando, expondo dentes e músculos em decomposição. Era uma visão insuportável. Sem pensar 2 vezes, todos nós corremos para fora do quarto como se o próprio diabo estivesse nos perseguindo. Não lembro de nada além do pânico. Corremos tão rápido que mal conseguíamos respirar. No fim, chegamos ao nosso quarto e trancamos a porta. Passamos um tempo em silêncio, tentando processar o que acabávamos de ver. Depois de um tempo, a adrenalina começou a passar, mas ninguém teve coragem de quebrar o silêncio. Ivy estava apavorada e decidiu passar a noite com a gente. Ela não queria voltar para o quarto sozinha, e nesse ponto todos entendemos por quê. A atmosfera estava tão pesada que não conseguíamos nem pensar em falar sobre o que havíamos testemunhado. A experiência nos deixou em choque, e uma coisa estava clara, e nunca mais faríamos um ritual como aquele.
No dia seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, a atmosfera estava estranha. Nos olhávamos com aquele sentimento desconfortável que não conseguíamos ignorar, mas não podíamos mais evitar o assunto. Acabamos conversando sobre o que aconteceu na noite anterior. Todos nós concordamos em uma coisa, e nós vimos aquela coisa no quarto e o maldito ritual funcionou. Ficamos aliviados por termos saído de lá antes que a garota fizesse algo conosco. Mas, enquanto comíamos o cereal, a tensão ainda pairava no ar. À medida que os dias passavam, a memória daquela garota fantasmagórica nos assombrava. Mas foi Max quem teve um segundo encontro. Uma tarde, ele ficou sozinho no quarto e, quando olhou para cima, lá estava a garota, parada em um canto, com aquele olhar fixo que gelava o sangue. Foi nesse momento que ele entendeu que tínhamos deixado o ritual incompleto. Nenhum de nós cruzou o coração no final, como deveríamos ter feito. Em um fórum, um cara mais velho, que parecia ter experiência com esse tipo de coisa, mencionou que, para se livrar dessa entidade, precisaríamos repetir o ritual no mesmo lugar, na mesma hora e com as mesmas pessoas, mas com o final correto. Quando Max nos contou isso, todos nós ficamos paralisados. A ideia de refazer o ritual nos causava um medo horrível. Não queríamos nem pensar no que poderia acontecer se o espírito ficasse ainda mais irritado. Então todos nós nos recusamos. No entanto, a partir daquele dia, algo estranho começou a acontecer. Não era mais só Max, mas todos nós começamos a notar a garota de vez em quando. Víamos ela em cantos de lugares, em sombras que pareciam se mover. Nunca ouvimos sua voz, mas isso não tornava a experiência menos aterrorizante. E cada vez que a víamos, o pânico voltava. Nos olhávamos e sabíamos que todos sentíamos o mesmo. Então aqui vai uma dica: se algum dia pensar em fazer um desses rituais, certifique-se de terminar direito. Não deixe nenhuma ponta solta, porque, caso contrário, as entidades podem te seguir pelo resto da vida. Dizem que é só seguir as regras, mas, caramba, é tão fácil esquecer algo em momentos assim. Eu só queria ter prestado mais atenção. Agora, somos um grupo de amigos com histórias perturbadoras e uma garota assustadora nos perseguindo onde quer que vamos. Não sei por onde começar, talvez a melhor coisa seja te contar como acabei comprando aquele carro usado. Era um sedã cinza, um modelo bem antigo, que já tinha visto dias melhores, mas o preço era irresistível e eu realmente queria aquilo. Encontrei o anúncio num site de classificados, e para ser sincero, fiquei animado. Não consigo resistir a uma boa oferta, ainda mais quando o produto parece bom, e esse carro estava impecável. Mas no fim, acabou sendo um pouco mais do que eu imaginava. O vendedor era meio estranho. Ele tinha um jeito que não me agradava desde o começo, além de uma voz meio fina e estridente. Ele falava rápido, como se tivesse medo de eu ir embora a qualquer momento. É um carro incrível, ele dizia, o dono anterior manteve ele em perfeito estado. Até aí tudo bem, mas ele soltou uma risadinha nervosa que, sei lá, parecia meio estranha. Mas não dei muita bola, achei que fosse só uma jogada do vendedor, e a verdade é que eu não precisava de muita conversa. Desde que vi o carro, sabia que queria ele. Mal toquei e já fechamos o negócio. A primeira semana com o carro foi incrível. Me senti o rei do pedaço, mesmo com o interior um pouco desgastado, o motor roncava forte, e ele funcionava maravilhosamente. O vendedor não mentiu quando disse que o carro era à prova de falhas. Mais uma noite, voltando para casa depois de um longo dia no escritório, era tarde e estava chovendo, não uma chuva forte, mas daquelas finas que embaçam o vidro ao invés de molhá-lo. Quando cheguei no meu prédio, resolvi dar uma olhada ao redor. Já que tinha pago um bom preço, queria aproveitar ao máximo. Mas, quando virei para uma rua deserta, comecei a sentir uma pressão no peito, algo estranho, quase uma dor leve. Achei que fosse falta de ar, então abri a janela, mas foi aí que eu o vi. A princípio, pensei que fosse uma alucinação, mas depois de piscar várias vezes e não ver nada desaparecer, percebi que não era. No banco do passageiro, havia um homem. Ele era mais velho,
Devia ter uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos grandes e uma expressão de dor no rosto. Por um instante, ficou claro para mim que ele não era um passageiro qualquer. Congelatei por um segundo, mas, de repente, sumiu. Fiquei muito surpreso e confuso. É normal ver sombras ou achar que alguém está ali no canto do olho, mas geralmente a imagem some num piscar de olhos, e você nunca vê tão claramente. Para você ter uma ideia, o homem ficou ali por uns 10 segundos antes de desaparecer, o tempo suficiente para eu ver ele em detalhes. Não tem ninguém aqui, Paulo, não tem ninguém, repeti para mim mesmo, tentando não pensar muito no que acabará de acontecer, mas sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Liguei o rádio para me distrair, mas a estrada fazia o resto. De repente, toda vez que eu virava uma esquina, o homem aparecia na minha visão periférica e parecia se aproximar mais e mais, como se quisesse falar comigo. O olhar dele era intenso. Não sei explicar como, mas eu sabia que ele não estava sozinho. De repente, as luzes começaram a piscar e o motor fez um barulho estranho. Era como se o carro tivesse vida própria. Que diabos, eu disse, frustrado, e então, sem mais nem menos, o carro parou no meio da rua. Olhei para o banco ao meu lado e lá estava o homem de novo. Agora ele estava sorrindo, mas não era um sorriso normal, era um sorriso perturbador. Nos encaramos por vários segundos, que para mim pareceram horas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Não sei como não saí correndo, mas por algum motivo fiquei paralisado no banco. De repente, ele falou, e tive um acidente aqui, sabe? Ele murmurou, e um frio percorreu minha espinha. É só um sonho, pensei, e tentei ligar o carro novamente, mas não consegui. O carro não respondia. Olhei para o homem novamente e ele falou de novo, você quer saber como é morrer nesse carro? Eu não consegui responder. Desapertei o cinto de segurança, pronto para sair correndo, mas, quando tentei me mover, senti a pressão no peito de novo, desta vez acompanhada de um suor frio que me encharcou. O homem ainda estava ali, cada vez mais presente e real. Rezei para que um carro aparecesse e me tirasse daquela loucura, mas a estrada estava vazia e o tempo parecia ter parado. Você acha que pode deixar tudo para trás, né? Ele disse com uma risada que ecoou na minha cabeça. Naquele momento, eu não consegui mais me segurar. O que aconteceu com você? Eu gritei. Que diabos você quer me contar? Só fale, sai e me deixe em paz. Os olhos dele brilharam na escuridão, e senti meu coração batendo mais e mais rápido. Um ataque cardíaco, bem aqui, dentro desse carro, assim como você agora, ele respondeu, olhando pela janela com um olhar cheio de arrependimento. Aquela associação revelou mais do que eu podia suportar. Nesse momento, a dor no meu peito aumentou, e eu tentei me mover, mas não consegui. A pressão no peito não me deixava me mover e, de repente, comecei a sentir minhas mãos formigarem. Não conseguia acreditar, eu tinha acabado de comprar um carro amaldiçoado e agora ia morrer como seu dono anterior. Nesse momento, o ar ficou mais denso e minha angústia disparou. Lembrei das histórias de fantasmas que minha avó me contava. Por favor, me deixe ir, eu disse, com a voz comprimida, mal conseguindo falar. Naquele momento, comecei a sentir falta de ar, e tudo ao meu redor começou a escurecer. Só conseguia pensar que aquele era o fim para mim. Olhei para o homem com pânico e desespero nos olhos, então ele me olhou e, por um instante, senti como se seus olhos penetrassem minha alma. E foi nesse momento que entendi que o que eu estava sentindo não era o meu sofrimento, mas o reflexo do dele. A dor, o desespero, o pânico que eu estava vivendo eram ecos do que ele sentiu em seus últimos momentos. De repente, ele sorriu para mim novamente, tão rapidamente quanto apareceu, ele simplesmente desapareceu. E, com ele, a dor no meu peito, o cansaço, a dormência, o pânico, e tudo desapareceu. Foi como se, de repente, tudo tivesse se aclarado, até a chuva parou. Fiquei congelado no banco por alguns segundos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu me sentia como quando você acorda de um pesadelo, um segundo você está no meio do caos, e no outro, abre os olhos e tudo sumiu, exceto que eu não estava dormindo. Quando finalmente saí do choque,
Liguei a chave novamente e o carro ligou como se nada tivesse acontecido. Comecei a dirigir, e o carro não deu nenhum defeito. Estava perfeito, como quando eu o deixei na garagem. Obviamente, o passeio da noite já tinha acabado para mim, então dirigi até em casa. Ao estacionar o carro na garagem, fiquei pensando se deveria vender ou manter. Vou ser franco, eu adorava aquele carro, mas a ideia de ter outro encontro com o velho me aterrorizava. No final, decidi arriscar e mantê-lo. E, felizmente, nunca mais vi o velho. No fim das contas, ele realmente era o dono original e morreu de ataque cardíaco dentro do carro, alguns anos atrás. Depois, a esposa dele decidiu vender. Meu encontro com ele é algo que nunca vou esquecer, mas nunca contei isso para ninguém até hoje, quando decidi compartilhar essa história com você.